Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando vamos no dia da Páscoa, ou melhor, na vigília da Páscoa, que é o sábado à noite, há um rito que todos nós lembramos, todos os católicos lembram muito bem, porque é muito significativo. A vigília pascal começa tudo escuro, se acende lá uma pequena luz, que é a luz do Círio Pascal, como temos aqui o Círio, aqui no oratório do Itaporã. Está tudo escuro e só tem aquela luz, e depois, então, daquela luz, se vão acendendo várias outras pequenas luzes em cada um, que é algo muito visível, assim, algo muito significativo, que é que Cristo é a luz. E da luz de Cristo cada um tem a luz. Muitas vezes Jesus falou disso: eu sou a luz da vida. Há uma conversa muito interessante com Nicodemos, que era um homem muito instruído, conhecia muito bem as Sagradas Escrituras, e ele vai perguntando a Jesus, mas como fazer para salvar-se, para ser feliz aqui na terra, qual é o caminho? E Jesus responde, lembramos, fala, é necessário nascer de novo, significa é necessário ter uma nova vida, que é a vida da graça, que é a vida de união com Cristo, é isso que Jesus fala. Mas logo depois, Jesus mesmo levanta uma questão e fala: olha, algumas pessoas não entram por esse caminho, algumas pessoas não participam dessa luz, não participam, não vão por essa estrada, e por isso então Jesus diz, mas eu não julgo essas pessoas, porque o julgamento é isso que vamos agora meditar, A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima da luz, para que suas ações são realizadas em Deus. Quem age conforme a verdade se aproxima da luz. E no fundo Jesus está dizendo que se nós agimos conforme a verdade, então sim, poderemos nascer de novo, poderemos ter a sua vida, poderemos ser felizes aqui na terra, teremos essa vida de Deus que somos chamados, todo cristão é chamado a ter. Mas é necessário agir conforme a verdade, que é o que nós vamos pensar agora, E pensar sobre um aspecto, que esse agir conforme a verdade, não vamos falar tanto da ação, mas vamos falar antes, sobretudo, focando no aspecto da intenção. Nós só vamos agir segundo a verdade, só vamos, portanto, nos aproximar da luz de Deus, e ter essa luz, e receber essa luz de Deus, e ser luz para os outros, se formos pessoas da verdade. Há uma definição de São Tomás de Aquino, que diz assim:
que a sinceridade, né, essa virtude que nos leva a buscar a verdade, agir conforme a verdade, é a virtude que faz com que manifestemos exteriormente, né, o que talvez nós pensamos melhor quando falamos sobre o tema da sinceridade, né, que manifestemos exteriormente, nas palavras e nas atitudes, aquilo que somos interiormente, né, o que, na medida que o exigem as relações humanas, né, que aí teria toda uma temática aí, né, qual que é essa medida das relações humanas. Evidentemente, ele põe isso porque não significa falar tudo para todo mundo, né, isso não é sinceridade, né, mas é sobretudo, né, o que vamos manifestar exteriormente aquilo que somos interiormente. No fundo, é manifestar exteriormente aquilo que vivemos interiormente. Por isso, a sinceridade e esse agir conforme a verdade, né, esse atuar conforme a verdade, significa, antes de mais nada, né, fundamentalmente, né, assim, de modo mais profundo, essa verdade interior. É a pessoa que interiormente não tem medo, né, da verdade, que está disposto a pagar o preço, né, entre aspas, da verdade, que não tem medo de manifestar aquilo que é, aquilo que sente, aquilo que pensa. Pode ser que nem sempre nós conseguimos, né? Quantas vezes nós, por medo, por vergonha, nós às vezes omitimos alguma coisa, depois até temos que nos confessar, né? Isso faz parte, né? Mas eu me refiro a essa atitude que todos nós devemos ter, dessa disposição de agir conforme a verdade, essa disposição, né, habitual, quer dizer, algo fixo em nossa alma, aproximarmos da luz. Aproximarmos da luz. Como é interessante, né, a atitude de uma pessoa sincera é aquela pessoa que, como eu falava dessa disposição interior, é aquela pessoa que não tem nada a esconder, que não tem, ao mesmo tempo, não tem nada a provar, né? Não quer ficar provando para os outros que é piedosa, né? Que é uma pessoa misericordiosa, que é uma pessoa inteligente. Não, ela fala o que é, o que pensa, manifesta também as suas deficiências, né? As suas ignorâncias, e pergunta, e está à vontade. E a pessoa interior, por isso, no relacionamento, é uma pessoa livre, é uma pessoa sem receios, é uma pessoa que está à vontade, sinceramente à vontade. É aquela pessoa que nós dizemos, uma pessoa autêntica. Que bonito é essa expressão, né? Como nosso Senhor Jesus Cristo deve gostar muito dela, né? Uma pessoa autêntica, que é o que é, né? E fala do que é, e fala do que sabe, fala também do que não, assim, no sentido do manifesto que não sabe. E o que é mais interessante agora para nós, no nosso relacionamento com Deus, que uma pessoa assim é aquela pessoa que com facilidade ela é capaz de colocar, de abrir-se aos outros, uma pessoa pode, né, orientar, a dizer, né, as suas dificuldades, e por isso é uma pessoa que se aproxima da luz, se aproxima da verdade, não tem medo da verdade. E isso é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas dito de outra forma, né, que aproximar-se de Deus. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, porque suas ações são realizadas em Deus. Me refiro agora, não é necessário que a pessoa pense que, às vezes nós pensemos, não, eu vou realizar isso em Deus. Não, a gente às vezes não pensa, mas se a gente faz de uma forma verdadeira, se a gente fala do jeito que a gente é, a gente pensa, se somos sinceros, nós realizamos as nossas ações em Deus. Em Deus. Só não podemos realizar em Deus aquilo que é um pecado, né?
Mas ao contrário do que algumas pessoas pensam, né? O que pensavam as pessoas às vezes pessoas mais velhas, né? Que como se quase tudo fosse pecado, né? Se eu não estou rezando, se eu não estou fazendo algo assim de santo, então é uma coisa que não é tão, né? Pelo menos se não é pecado, não é algo santificável. Não, tudo é santificável, né? Exceto aquelas coisas que vão contra a lei de Deus, mas não é algo que a gente está fazendo habitualmente, né? Nesse sentido, podemos dizer que se nós somos sinceros, se nós fazemos as coisas, né, assim com verdade, buscando o certo, buscando o que é o correto, aberto a isso, né, com essa disposição, então nós estamos nos aproximando, nós estamos nos aproximando de Deus. Vamos pensar, né, como agora sendo muito sinceros, né, quando nós nos aproximamos da luz e podemos agora, né, dizer aqui ao Senhor, eu posso até olhar na tela aqui, Nosso Senhor, como as pessoas que assistem aqui pela internet, vamos olhar para o Senhor e reconhecer que às vezes nós não nos aproximamos da luz, porque há uma série de dificuldades, eu diria, para essa sinceridade interior. Basta pensar que não há, é muito raro, né, acontecer do aluno que quer ser examinado, né? O exame, né, onde a prova, porque é o momento de provar ali, de mostrar o que eu sei. Então, por isso as pessoas ficam nervosas, né? Mas todos nós, quando somos examinados, né, quando, né, as pessoas vão olhar, quando a gente se sente julgado pelos outros, de alguma maneira, ou a própria vida nos exige isso, então nós ficamos tensos, nervosos, nós não gostamos. No fundo, nós não gostamos muito, ninguém gosta, né, de ver os seus próprios defeitos. Ninguém gosta de olhar-se no espelho, né, no sentido, quando o espelho vai mostrar algo que eu não gosto. Quando uma pessoa está feia, falar, eu não quero me olhar no espelho, né? A pessoa gosta de olhar no espelho quando se sente bonita, né? É normal isso daí, mas a gente, como aquela conta daquela senhora que depois de ter feito uma cirurgia então o médico, ou melhor, o médico mostrou, a senhora pode ver como ficou agora, né? Quando tirou lá todos os curativos. Então ela olhou no espelho e falou assim, não gostei, me dá outro espelho, né? Talvez o espelho, não gostei desse espelho. E é verdade, né? Assim, às vezes a gente não gosta. Há umas palavras muito, muito agudas, né? Daria para meditar muito nessas palavras de São José Maria Escrivá, que ele está falando um pouco da dificuldade da sinceridade. Ele diz assim, é difícil a sinceridade. E aí vai descrevendo por quê, né? A soberba a violenta, a memória a obscurece, o fato se esfuma ou se embeleza, e encontra-se uma justificação para cobrir de bondade o mal cometido, que não se está disposto a retificar. Acumulam-se argumentos, razões, que vão afogando a voz da consciência, cada vez mais débil, mais confusa. É isso que com frequência acontece, né? A nossa soberba, né? Fala, não, eu não errei, mas aqui as pessoas não entendem, ou sei lá. O fato se esfuma. A gente pode perguntar o mesmo fato para pessoas diferentes, cada um vai enxergar na sua perspectiva, né? Um pouco esfumada segundo aquilo que quer ver naquele fato. Em justificação, as pessoas nós adoramos nos justificar diante de algo que está errado. Não, é que, não sei, não, porque a internet está fraca, não, porque agora está muito difícil, não, porque isso e aquilo. Acumulam-se argumentos. A pessoa que fica argumentando muito, né, às vezes é porque, muitas vezes é porque não está com a verdade, né?
E o que é mais triste, que diz aqui São José Maria Escrivá, é que tudo isso faz com que se vá afogando a voz da consciência, cada vez mais débil, mais confusa. E Nosso Senhor, claro que não quer, né? Nosso Senhor não quer isso e vai nos ajudar com a intercessão de Maria Santíssima, de São José Maria, né? Que prezava tanto amava essa virtude da sinceridade, gostava, né? Aliás, ele até dizia, até pela sua região, pela sua educação, ele era mais assim, dizer as coisas direto. Então, peçamos, né? A ele, a Nossa Senhora, que sempre viveu na luz, que eles intercedam por nós, para que não haja nenhuma barreira interior entre nós e Deus. Essas barreiras que diz aqui, de justificações, de soberbas, de razões sem razões, de argumentos, que nunca sejamos essas pessoas que dizem Cristo, que praticam mal, porque não querem, né? Não querem que se veja o que realmente fazem, o que realmente pensam, o que realmente são. Não, né? Podemos ter muitas misérias, mas que a gente saiba abrir, né, o nosso coração, deixar que vejam, né, quem deve ver e ir colocando um remédio que nosso Senhor Jesus Cristo vai nos dar. Por isso, eu pensei em algumas atitudes mais comuns, né, que a gente pode se examinar e ir arrancando a nossa vida. Uma que é muito frequente é colocar a culpa em outro. Pôr a culpa na vida, pôr a culpa nas pessoas, pôr a culpa no trânsito, pôr a culpa na pandemia, pôr a culpa no coronavírus, pôr a culpa nos políticos, pôr a culpa no que for, né? De ficar olhando, né, as injustiças e olhar para os outros e dizer, olha só como é ignorante, olha só como não está fazendo as coisas direito, olha só. Essas pessoas que às vezes reclamam muito e ficam culpando muito é porque talvez sejam essas que não querem se aproximar da luz, que não querem olhar para dentro e dizer, puxa, será que eu não tô com algum problema? Será que eu não estou indo para o caminho errado? Como conta aquela historinha também de um homem que estava na estrada, né, descendo a estrada Rio-Petrópolis, e descendo de Petrópolis para o Rio, né, Petrópolis-Rio, e de repente viu um carro vindo na contramão e falou assim, nossa, esse homem está louco, como é que anda assim na contramão? E depois começou a pensar mal daquele sujeito, e depois veio um segundo carro, meu Deus, esse carro está outro carro na contramão. Aí ligou o rádio para ouvir e aí de repente escutou no rádio, atenção, motoristas, cuidado que existe um louco andando na contramão. E ele falou assim, não um louco, tem vários aqui na contramão, né? Até que a polícia parou e falou, olha, o senhor está na contramão, né? Ele até, por quê? Porque ele olhava os outros e colocava a culpa nos outros. Às vezes a gente pode, enfim, claro, em coisas pequenas, né? Em coisas às vezes talvez sem tanta importância, mas fala, não, que tanto faz, né? Se tá culpado o fulano, ciclano, se aconteceu isso e aquilo, fala, eu vou atuar bem, eu vou fazer bem, eu vou. E às vezes a gente vai descobrir talvez quantas coisas eu faço errado, quantas coisas. E às vezes também vamos nos dar conta que eu estou indo na contramão. Não são as pessoas. Como é frequente um outro mecanismo, né, de que nos afasta da luz, esse mecanismo é mais sutil. Eu diria que está em todos nós, né? Essa tendência à autossatisfação ou autocomplacência. Tem essa frase até divertida, né, de São José Maria Escrivá. Já ouviste que o maior negócio do mundo seria comprar os homens pelo que realmente valem e vendê-los pelo que julgam que valem. A autossatisfação ou autocomplacência é essa tendência que diz, puxa, mas realmente eu não consegui, mas é porque realmente dessa vez não deu, mas eu vou conseguir, não, mas eu
sou capaz de fazer, ou, né, puxa, ou para dizer, coitadinha de mim, que eu não, ou para dizer, não, olha só como eu faço bem, olha só como se eu tivesse nesse lugar, eu faria melhor. Existe um grande perigo, né, que uma pessoa assim que tem muita autocomplacência, ela nunca veste a carapuça. As pessoas podem dizer, como aqui na formação, né, e como Nosso Senhor no Evangelho, né, quando nós fazemos a oração, e escutamos às vezes, né, tantas admoestações, tantas coisas que nos ajudam, né, falar, puxa, você precisa ser mais sincera, você precisa ser mais diligente, você precisa ter mais carinho com as pessoas à tua volta, e quantas vezes a gente fala, puxa, é verdade, né? Como as pessoas, se meu irmão escutasse isso, seria muito bom para ele, né? Olha só, tomara que a fulana, olha, realmente, ela devia, vamos ver o que ela está pensando, porque ela que devia, e nós não, né? Porque às vezes estamos cheios de nós mesmos. Outra reação que nos faz fugir da luz é essa fuga, esse dissimular, esse não querer enfrentar os problemas, né? ou não querer falar determinados temas, ou nunca evitar conversar com determinadas pessoas que às vezes está sem querer nos colocar na parede. E a gente vai vivendo como um pouquinho essa vida dissimulada. Não, né? Não tem, né? Às vezes nós tratamos de um modo um pouco falso, é verdade, ao ambiente. E às vezes criar até uma certa duplicidade. Eu estou com umas amigas que, sei lá, falam coisas mais assim, despudoradas, eu também falo um pouquinho, ou rio. Coisas que eu nunca falaria diante dessas outras minhas amigas, que são católicas, praticantes e que procuram viver as coisas sérias. Não, que eu seja uma pessoa íntegra, né? Seja a mesma pessoa sempre, em todos os lugares, com todas as pessoas. Veja se às vezes eu trato bem algumas pessoas, que eu sou de um jeito, e com outras pessoas eu sou de outro, né? Se uma pessoa falar, eu falo, não, é isso mesmo, puxa, tem razão. Se uma outra pessoa fala a mesma coisa, fala, não sei, acho que não. Sempre tem esse tipo de comportamento. E muitas vezes temos, se nós fazemos um pouquinho de exame, às vezes coisas pequenas. Tudo isso, claro, vai nos ajudar a fazer isso que nós procuramos fazer, tenho certeza, mas que hoje, nessa meditação, nós renovamos esse desejo, né, de agir conforme a verdade, aproximar-se da luz, que as nossas ações sejam realizadas em Deus. Então, bonito, né, entender que se procuramos agir conforme a verdade, estamos agindo em Deus. Temos essa luz de Cristo ressuscitado, que simbolicamente recebemos do Círio Pascal, que realmente recebemos quando nós procuramos agir conforme a vontade de Deus, conforme Cristo. Eu proponho aqui como 3 coisas que nos ajudam, né, mais ou menos práticas. Em primeiro lugar, não desistir de conhecer-nos cada vez mais a nós mesmos. Agnoste te ipsum era um lema, né, dos gregos na antiguidade clássica, né? Conhece a si mesmo. E era um princípio da filosofia, o princípio do bem pensar. Quer dizer, começa conhecendo a você mesmo, porque dentro de você existem muitas coisas, né? Todos nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus e vamos, conhecendo a nós mesmos, conhecemos muitas coisas, aprofundamos em muitas coisas, né? Bem falava um executivo, talvez de uma forma assim um pouquinho mais, até um pouquinho agressiva, né? Ele dizia o seguinte, fala, olha, é por isso que eu sempre digo para as pessoas, quando você tem algum problema, antes de vir falar comigo, em vez de ficar botando a culpa, antes de vir falar comigo, olhe-se no espelho e depois venha falar comigo, né? Dizia para os seus funcionários. Ou seja,
querer mesmo olhar-se no espelho. E para isso é algo bem prático, esse conhecimento próprio que nós conhecemos, talvez já ouvimos falar aqui nessas meditações, muitos de vocês praticam, né? Mas que nos ajuda tanto, e cada um pode pensar se tem feito bem, que é o exame de consciência diário. Às vezes, como dizia antes, né? Nós não gostamos de ser examinados, e por isso que o exame pode nos custar um pouco ou muito, e nós não queremos fazer o exame. Então, que saibamos saber que cada exame é aproximar-se da luz, aproximar-se de Deus. E às vezes pode doer um pouquinho, né? Pode doer um pouquinho, pode nos dar um pouco de medo, porque vou pensar talvez num defeito, vou reconhecer que eu não tenho razão, mas depois vem a paz, né? Já vamos falar disso agora mesmo, né? Mas primeiro ter essa valentia de se examinar. Procurar todos os dias, no final do dia, fazer bem um exame de consciência, pensar no meu dia. Que coisas eu posso corrigir, que coisas eu posso superar. Depois, um segundo meio para aproximar-se da luz, e isso sim é algo tão prático, que nos ajuda a nunca cair nesse perigo terrível, que é que a nossa consciência se esfume, que a gente já não... E que infelizmente muitas pessoas caem, né? Que às vezes estão fazendo mal, dizendo que é bom. Né? Às vezes são coisas terríveis que a gente vê, assim, os terríveis no sentido que, puxa, essa pessoa deveria fazer o bem, deveria estar fazendo mal e ainda acha que tem razão. Então, que isso nunca vai acontecer, né? Como eu dizia, se nós fazemos bem a direção espiritual, se nós somos pessoas, como todos nós temos que ser, pessoas que sabem pedir conselhos, escutar as pessoas que podem nos dizer, que podem também, que vão ter a lealdade de nos dizer, olha, você está errada, você precisa melhorar nisso, naquilo, isso aqui é um defeito, isso aqui é um problema, né? Isso não é, né? Você não está equivocado, e deixemos que as pessoas nos falem. E dizia, existem vários outros meios, claro, né? Isso quer dizer, o tema aqui seria pedir conselhos, né? Então, saber pedir conselhos aos nossos pais, pedir conselhos aos nossos superiores no trabalho, aos professores ou algum colega, etc., né? Mas há um meio maravilhoso que é a direção espiritual, que é alguém que a gente confia e que a gente abre a alma e que a gente escuta, a gente pede conselho, né? Eu sei que, infelizmente, eu tenho saudades, né, muito também, de atender pessoalmente as pessoas aqui, e agora a gente está sem, mas todos vocês, todo mundo que está longe também pode, né, falar com alguém aqui do centro de Itaporã, né, falar um pouquinho também das suas preocupações, de abrir a alma com uma amiga que você conheça, que você tenha confiança, né, e de certo modo... Eu diria até uma pequena heresia, né? Mas vocês todos aqui vão entender bem. Eu posso até me confessar, né? Como uma pessoa assim, ou seja, falar tudo. E isso, só o fato de abrir a alma nos dá nós nos aproximamos da luz. E às vezes aquela nossa amiga vai nos dizer, olha, não se preocupe com isso, talvez faça isso então, fique tranquila, como nos ajuda. E podemos, né? Fiquei sabendo que né, além das atividades também, eu sei que muitos de vocês estão em contato e conversam né, isso é muito bom, né, especialmente agora que a gente pode ficar um pouquinho mais tenso, né, nesse confinamento. Mas que é bom, né, de conselhos, é bom escutar as pessoas que nos podem ajudar. E a última ideia, que é a mais importante, né? Talvez não seja assim uma ideia prática, mas de longe é a mais importante, é a forma como começamos a nossa meditação. Lembrar que aproximar-se da luz significa ter um ponto de referência, que sempre é nosso Senhor Jesus Cristo. Um ponto de referência, né? De um modo até muito particular, né? São os santos, mas de um modo muito particular, Maria Santíssima, que foi quem melhor se identificou com Jesus Cristo, né? Às vezes
esse ponto de referência pode ser até mais fácil, né? Porque ela, sendo uma criatura, sendo mulher, né? Então a gente olha e fala, puxa, é por aqui. E olhar mesmo, o que faria Cristo? Como pensaria Cristo? Como julgaria Cristo a essa pessoa, a essa circunstância? E vamos realmente viver isso que diz nosso Senhor, né? Quem age conforme a verdade se aproxima da luz. E quando a gente se aproxima de Cristo, fazemos esse caminho, talvez um caminho contrário, mas que é a mesma coisa, né? A gente se aproxima da luz e assim vamos agir conforme a verdade. A nossa vida terá luz, nós vamos saber o que fazer, por onde ir, como atuar. Ou pelo menos saber, olha, desse jeito eu tô errada, eu não estou fazendo bem, mas eu quero corrigir, peço perdão a Deus e recomeço. Ótimo, isso é a disposição que o Senhor nos pede, isso é estarmos abertos à luz de Deus, recebemos essa luz, temos como ponto de referência nosso Senhor Jesus Cristo e, de modo, podemos ter como ponto de referência também, que nos ajuda, os santos, né? São José Maria Escrivá, o Beato Álvaro, a Beata Guadalupe e outros santos da nossa devoção, mas de modo especial Nossa Senhora, que é a nossa esperança, que é a nossa guia, a nossa estrela, nos ajude a viver sempre nessa luz do seu Filho ressuscitado. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.